Fala pessoal, tudo bem? Frater Magog por aqui e hoje para falar de um tema aí que é do interesse de várias pessoas aqui do meu perfil, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, né? No caso aqui no YouTube, né? Que nos chegam perguntas e eu prometo sempre fazer um vídeo a respeito, tendo em vista que às vezes o texto fica muito limitado pelo número de palavras. Mas eu vou fazer um vídeo aí, vou tentar ser muito sucinto, né? Vocês já conhecem o meu padrão de vídeo, infelizmente, para muitos aí, que tem uma atenção um pouquinho mais, né, dispersa, não é muito curto, tá legal? Mas vamos lá. Eu fiz um vídeo recentemente falando um pouco aí sobre as escolas, né, sobre ordens e escolas. Então eu falei um pouquinho da maçonaria, da Astrum Argento, da OTO, da OS, da Ordem Saturni, da Aurum Solis, falei de umas ordens mais acessíveis no sentido de coloquei o e-mail, coloquei como contactar, contei um pouco da história, né, do objetivo delas. Então, choveu de perguntas aí, perguntando no caso, né, falando assim, Magog, mas fala uma coisa, né? Já que você participou de algumas delas aí, né? Mais de uma delas, por sinal, inclusive da Amoric também. Fala exatamente o que é para você a iniciação, as ordens iniciáticas, a importância de participar de uma escola ou de outra, né? E se tem auto-iniciação. é uma pergunta que fica aí. Eu vou citar alguns nomes aqui no vídeo, porque essa minha interpretação desses assuntos aí, assim, ela é minha. Na verdade, eu proponho elas, né, como uma forma que eu encaro hoje em dia, depois de um tempo aí dentro dessa jornada. Mas ela não é única, então, claro que conversando com outras pessoas com mais tempo de vivência, de jornada e tal, as interpretações variam. Então, eu vou falar para vocês a minha opinião sobre essas escolas como um todo. Vamos começar da iniciação em si. O que é iniciação? O termo é simples, claro e objetivo. Se você for lá no dicionário Aurélio, ele vai te dizer o seguinte, é iniciar algo, algo que começa. Mas é claro que aí, quando nós falamos de iniciação de cunho espiritual, de cunho mágico, filosófico, aí sim nós vamos ter alguns detalhes, alguns meandros para serem comentados. E é disso que eu vou falar aqui, tá? Então, iniciação, começar um novo ciclo, começar um novo caminho, uma nova jornada. Muito bem. Eu tenho aqui nas minhas mãos, tá? Eu peguei para que vocês pudessem ver, muita gente já deve conhecer O Poder do Mito, do Joseph Campbell. É um autor que eu, né, sou suspeito de falar, várias vezes comentei aqui com vocês, um antropólogo fantástico, sim, fantástica a obra dele como um todo, tanto de mitologia ocidental, mitologia oriental, toda a análise dele sobre os arquétipos, a visão dele de Jung, eu adoro. Então sou suspeito de falar. Então utilizo essa obra aqui para comentar o seguinte. O Joseph Campbell aqui ele comenta um pouco sobre a iniciação em tribos, em lugares, né, da humanidade aí no período histórico. O que era a iniciação propriamente dita na vida cotidiana? Eu vou falar da cotidiana para você entender dessa questão mágica, filosófica, mística, mágica aí, né? Esotérica propriamente dito. Quando uma mulher, uma menina, chegava em determinado período da vida, que ela menstruava a primeira vez, o período catatêmico ou a primeira menstruação, ela era retirada, em algumas tribos, ela era retirada, colocada numa tenda, e ali durante aquele período era passado para ela os mistérios relacionados com a mulher. Que tipo de mistério? Olha, todos os meses você vai ter esse período de sangramento. Olha, todos os meses, depois de X tempo, você pode ter filhos. Você pode dar continuidade à tribo, ao grupo. Entende? A menina ali aprendia as medicinas a serem tomadas caso queira engravidar, caso não queira ficar grávida. Ela entendia ali, começava a entender que ao ter um parceiro sexual, ela poderia gerar, ela poderia dar continuidade ali, e que isso é proveitoso para o clã, para a tribo. Então mistérios eram entregues à mulher. Por que faria isso com um homem? É aí que está. Também é feito com um homem. Quando era levado, por exemplo, para a caça, para mostrar para ele que a função de proteção, com a função de ser um caçador, também tinha relação
com manter o clã, com manter a tribo, com manter a cultura. Compreende? Mas, Magog, tinha também aquele pessoal que só ficava em volta da fogueira. Todos passamos de uma forma ou de outra por esses períodos na vida. Todas as mulheres, naturalmente, e eu não vou entrar aqui no mérito da bruxaria natural, da mulher ser um ser mágico por natureza, porque ela carrega o mistério da gestação, o mistério do óvulo, o mistério de todo esse período menstrual, tem tudo essas questões que a mulher tem uma natureza mágica por si só. Isso é outro momento quando nós falarmos dos métodos de iniciação lunares, tá? Então vamos lá. Nós vamos ver, por exemplo, que os homens e as mulheres passavam por períodos da infância para a vida adulta, né, dentro desse período aí, e ali recebiam os mistérios relacionados com o que eles viveriam. E é óbvio que nós passamos por algo, nós somos transformados. E aí vem uma frase fantástica que diz o seguinte: o autoconhecimento, ele não serve para adquirir conhecimento apenas. Ele serve para transformação. Então, entenda, a ideia da iniciação não é com que você aprenda um monte de cultura, um monte de conhecimentos que não te mude em nada. O símbolo maior da iniciação, numa determinada escola dos pedreiros, é que você pegue a pedra bruta e vá devastando ela, vá entalhando ela para formar o homem perfeito, ou o Adam Kadmon, restaurar a obra-prima. Então, como você vai fazer isso? No processo de autoconhecimento, você vai vendo suas fraquezas, seus medos, suas debilidades. E nisso, você vai se confrontando. Você vai lutando a sua própria jornada. Você, herói de si mesmo. Você resgatando o seu eu que perdeu a comunicação com você devido ao ego inferior da sua personalidade. Isto é o verdadeiro objetivo da iniciação nos mistérios das ordens na antiguidade em especial. Era colocar o profano, a pessoa que não conhecia daquilo, em contato, claro, com técnicas, com fórmulas, com métodos daquele lugar, para que ela se aprofundasse dentro dela e despertasse dentro dela o que ela já é, o seu potencial interior. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: a iniciação ocorre em diversos momentos da sua vida. Quem nunca passou, por exemplo, pela morte de uma mãe, de um pai, talvez de um filho, talvez nunca compreenderá a dor disso. O que se relaciona estar encarnado como humano e ver-se impotente, apesar dos senhores e senhoras lerem os livros dos 49 anjos, dos 49 demônios, e fazerem, e não conseguem mover uma palha para trazer um ente querido. Né? É triste, mas é a vida. Tem que rir para não chorar, meu filho. Se chorar é pior. E o homem se vê ali o quão impotente ele é. Assista o Mar em Fúria. Quando você vê uma onda de 30 metros e um barco, por maior que seja, não ser nada diante a natureza. E aí você vê sua pequenez. Um homem nu no deserto. Esta é uma imagem da iniciação. Outro dia, outro tema também. Então a iniciação é para te confrontar com determinadas fragilidades que você tem e com um falso ego que te faz acreditar ser um cara foda pra caramba para todos que te conhecem. O herói da roda. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Grande herói. A iniciação é um resgate de si mesmo. Em suma, quando você é pai, você tem um amor, desenvolve uma coisa completamente diferente. Quando você perde alguém,
Quando você está apaixonado, você não é o mesmo cara de quando não está apaixonado. São alteradores de consciência. Paixão, tesão, amor, ódio. Isso é a experiência enquanto encarnado como homem, como ser humano. Compreender isso, autoconhecer-se, suas fortalezas e suas fraquezas. E aí sim, Ai, mas a iniciação tem poderes, desperta-se poderes, tem conhecimentos de como entrar no submundo, no supramundo. Que viagem é essa, velho? olha, eu poderia te dizer que sim. E te diria também que há promessas disso acontecer. Entretanto, a verdade costuma ser muito mais chata do que esse Cartoon Network que te vendem. A verdade é que a iniciação é a vida propriamente vivida, com seus aprendizados, com seus sucessos, os seus fracassos, com a percepção de que tudo é ilusão, é efêmero, é passageiro, é fútil e principalmente, em sua maioria, vaidade. Então, a iniciação, ela deveria te propiciar isso. Magog, mas a história dos mestres, das faculdades espirituais... Também faz parte. Se você penetra no seu coração, em si mesmo, na sua psique, no seu desenvolvimento mental, as faculdades são os fogos de artifício. É como se você visse um bodybuilder, o cara sobe no palco, o cara tá enorme, e você imaginasse que ele nasceu assim. Infelizmente, dieta e treino por anos. A verdade é que acontece dia a dia. Nenhum autor, nenhum escritor escreveu um livro. Ele escreveu uma letra. Ele escreveu uma frase atrás da outra e virou um livro. Nós temos o costume de pensar que tudo chega pronto. Fast food. Nada a ver. Nada a ver, irmão. Falando agora sobre as ordens, perceberam que o objetivo bonito, ideal é esse. Mas as ordens, é verdade, como eu comentei com vocês nesse vídeo, sobre ordens, elas têm objetivos particulares. Ordens, por exemplo, o objetivo dela é esse inicialmente, que você se conheça, lute aí, desenvolva-se, conheça o eu superior, o SAG, o anjo, Santo Anjo Guardião, como no conceito da Golden Dawn, o Self, no conceito psicanalítico. Ótimo. E também tem suas técnicas particulares, magia planetária, magia angelical, magia daimônica, magia olímpica, magia elemental. São técnicas. E esse é o ponto desse vídeo. Existe uma confusão gigante entre iniciação e magia. Mas, Magog, a pessoa não é iniciada na Wicca lá, numa escola de magia? Sim, a pessoa vai ter uma iniciação na Wicca, que é uma escola de magia lá, do método deles. Ela pode ser iniciada em outra escola de cunho místico, como é o caso da Amor, que também tem o método deles. Tem suas maneiras de se trabalhar o eu inferior e desenvolver a pessoa, mas não confunda a técnica mágica com a iniciação. Eu vou te explicar por quê. Uma pessoa pode dirigir muito bem, pode dirigir como um piloto de Fórmula 1. E vamos pensar num piloto de Fórmula 1. Só que ela pode não entender nada de mecânica. Tem pessoas que naturalmente são muito boas e aprendem a técnica da magia. Seja angelical, goétia, no caso daimônica, olímpica, planetária. Mas isso não tem a ver com a iniciação. A magia é uma técnica, onde envolve concentração, imaginação, vontade, desejo, intenção. A técnica da magia, ela é como uma ferramenta. Tanto um idiota acende uma luz, como Einstein, no interruptor. Mas entender o mecanismo da eletricidade, isso aí é reservado a poucos.
Então, a iniciação, ela te concede o conhecimento da alma. A magia, ela te concede ferramentas para a mudança da realidade que você conhece. Para os místicos hindus e para os yogis mais avançados, a magia é apenas um truque que a mente te usa para te manter em maia, na ilusão. Então, eu te diria, eu não sou dessa vertente aí, então vou pular essa parte. Eu te diria, você vai conhecer, por exemplo, uma benzedeira que com galinho de arruda e alecrim cura teu filho, tira tua dor de cabeça. E você, magão, que fala com Micael, que fala com Gabriel, pelo menos é o que você conta, não consegue curar teu filho de uma dor de barriga. Sabe aquela tiazinha? Faz um chá, resolve teu problema. Você fica aí falando com Beelzebub, com Astaroth, com Paimon, com Clowneck e vive fudido. Você é vergonha da profissão! A tiazinha lá, a benzedeira, talvez ela não tenha a menor noção em termos técnicos do que ela está fazendo, mas ela tem virtudes da alma. Ela tem a fé, ela tem a energia, ela tem o axé, ela tem o maná, ela tem o prana, ela tem o ki, o chi, a energia vital para impregnar a sua aura, o seu corpo e tudo que ela toca. E isso é os poderes concedidos pela uma iniciação autêntica. Entende? Perguntam para mim também, todo mundo que está numa ordem iniciado? Fisicamente sim, internamente não. Uma ordem pode iniciar uma pessoa internamente? Pode, se os seus adeptos forem reais iniciados. Se não, é um clubinho do churrasco. É um grupinho de gente que gosta de se encontrar para fugir do casamento frustrado. Se não, é só isso. Um grupinho de amigos. Mas não tem isso daí nos outros grupos? Sim, não é isso que diminui. O que eu quero te dizer é que o iniciado, o adepto, ele conseguirá fazer com que vibre as virtudes e a força, densificando ela de tal modo que aquilo repercute no iniciado, no profano, em alguém que está recebendo a iniciação, de modo que ele eleva aquela pessoa num nível vibracional. A iniciação em questão de tradição de um para o outro, ela é transmitida. Não tem quem se faz tatá. Você é reconhecido. Para ser um faixa preta, alguém preta tem que te dar preta, cara. Se você mete um preta no braço e não é, o primeiro soco que eu te der, eu vou saber que você não é preta. Então, o que em resumo até agora eu disse para você que está me ouvindo? Cara, a técnica da magia é um fato. A pessoa pode aprender e fazer um curso, fazer um bom curso. Tem muitos bons professores, aqui inclusive no Brasil. Aprender a técnica de tarô, magia angelical, magia enoquiana, fantástica, né? Magia daimônica, magia olímpica. Mas ela conhece a técnica de trabalhar com isso. Se ela vai ter resultado, se ela vai chegar num determinado ponto, aí é outra coisa. Mas é possível que uma pessoa trabalhe com magia sem estar vinculado a essas questões de iniciação, de uma ordem, de alguma coisa. E aí nós chegamos num ponto alto aqui. Magog, o que você acha sobre auto-iniciação? Se a iniciação é transmissão, não é? Lábios a ouvidos? Eu vou dizer para os senhores. Me diz uma coisa. Se a iniciação é sempre de um para o outro, um que passa os mistérios para o outro, um entrega sabedoria para o outro, né? Sabedoria não, conhecimento e a vivência do conhecimento produz sabedoria. Se isso acontece, o primeiro iniciado recebeu de quem? Dos anjos? Dos demônios, das fadas, dos elfos, do próprio Deus? Ou do Deus?
Se a iniciação estivesse reclusa unicamente a uma ordem, nós teríamos que dizer que a espiritualidade, o autoconhecimento e a busca pela iluminação, nesse caso, estaria restrita a poucos. E eu sou telemita e entendo que a lei é para todos. Nascemos presos, estamos presos pelas correntes do ego, do medo, da fragilidade, da fraqueza. Mas a vontade, o desejo, o tesão e a força por ser livre, isso é um direito do homem. Isso é um direito do homem. Então, por isso, faz o que tu queres. Há de ser o todo da lei. É a frase de encantamento. São as palavras mais poderosas que um homem pode receber. E é claro que para ser livre, deve-se se libertar de si mesmo. E esse é o princípio da iniciação. Então, eu acredito sim que uma alma sincera, uma pessoa sincera, ela possa, de uma forma ou de outra, vibrar e o universo responder de alguma forma. Universo, mestres ocultos, ordens, entrar em contato com pessoas, talvez o tiozinho da esquina, o bêbado da esquina, o sábio e o louco, o lunático, o homem da lua. Talvez a vida, talvez um livro, quando você comunica-se com o autor do livro, ele viveu, ele andou, ele conheceu. Talvez um desejo sincero possa te conectar com uma força muito superior a você. Então, esqueça. Ordens podem te passar técnicas de magia, te dar instruções sobre o assunto, mas quem caminha é você. Agora eu estou chamando para mim. O que eu já conheci de pessoas dentro de lojas que são verdadeiros profanos, e eu nem vou falar o lugar, os lugares, porque tem muita gente boa também, como em qualquer lugar. Mas que outros veem como um clube. Então é mais do que óbvio que dentro de escolas, dentro de lojas, dentro de ordens, não é porque você conseguiu passar um processo ali, você se tornou um iniciado. Não. Ao meu ver, não. E como identificar o iniciado, por incrível que pareça? Dentro da minha experiência. Sabe aquela história da humildade? Sabe aquela história do cara bonzinho? Isso daí não tem relação com se não é humilde, então é arrogante, não. É que ninguém desses que eu posso citar por mim, ao conhecê-los, não buscam querer ser humilde. Eles reconhecem sua pequenez e naturalmente, por se sentirem pequenos, por saberem que ainda tem muito a ser trabalhado, muito a ser desenvolvido, isso os tornam pessoas mais humanas, mais sensíveis, mais inteligentes, mais com uma memória superior do homem comum. Então, dentro dessa minha experiência, eu posso te dizer que a iniciação está muito além de apenas ter uma carteirinha de uma escola. Está muito além disso, de conhecer os mistérios como o Crowley debocha logo na iniciação da Golden Dawn. Poxa, me entregaram os segredos do universo, me deram o alfabeto hebraico para decorar. Anos depois ele deu valor nisso, tá bom. Ele foi entender. Mas não espere isso de ordens, porque ninguém vai te fazer virar magão, bruxona. A iniciação é a vida. Ninguém pode te negar isso. Mas é claro que você vai ter que saber bater e pedir e bater na porta do templo até que ele se abra para você. E esse templo nem sempre é físico. Raul Seixas dizia que basta ser sincero e desejar profundo. Talvez seja a representação da verdadeira vontade, não como desejo. Então, junto com isso, também tem os caga-regra. Você não é iniciado, você não sei o quê.
Se você acreditar, por exemplo, na evolução de almas, transmigração das almas, metempsicose dos gregos, de que uma pessoa pode sim, inclusive, encarnar dentro da teoria aí da reencarnação, da visão da reencarnação, que uma pessoa pode sim encarnar como uma alma mais velha, mais sábia, talvez você esteja lidando com alguém muito jovem, mas que realmente tem um anelo, tem uma experiência que ele não sabe a técnica, ele não sabe as palavras, mas ele sente de um jeito diferente. Ou você vai me dizer que o Beethoven é o mesmo que você quando tinha 5 anos a ouvir música, enquanto você cagava na calça e não conseguia se limpar. Então você tem que entender que são almas diferentes, são pessoas diferentes, e cada um é um universo particular, nem mais nem menos. Mas tem pessoas que nascem com as predisposições aí muito diferentes. Magog, se eu entrar para essas ordens, eu vou aprender bonitinho do A, E, I, O, U, até o tudo que você fala do ABCD lá? Experiência própria? Sim e não. Vou dar um exemplo de uma que sim. Se você entrar para uma MORC, você vai receber a base lá, concentração, relaxamento, visualização, vibroturgia, basiquinho. Vai melhorando, vai crescendo. Tem uma metodologia de ensino. Mas tem ordem que se eu te falar aqui agora, você vai entrar, cara, você vai ouvir de Sefira, de caminhos, de clifar, de elementos, de anjos, de N termos. E quando você perguntar, eles vão te dizer o caminho como é. Ué, vai estudar, vai ler, vai praticar. Então por que serve essa ordem? Se ela tiver um padrinho, o cara vai te auxiliar. Se você for uma ordem sem padrinho, sem apadrinhamento, você vai entrar num grupo, vai bater papo, ele vai discutir um tema e vai aprendendo de acordo com a sua vontade de buscar. Quem busca muito por fora, quem estuda por fora, quem pratica por fora vai avançar. Quem não, não. É isso. Assim, eu não vou citar o nome da escola, das escolas. Mas quem é das escolas aí sabe do que eu tô falando. Vai se encontrar, vai reunir, bater um papo, discutir ali, cada um para sua casa. Porque a iniciação é individual. Magog, mas e o ritual de iniciação? Tem ritual de iniciação na entrada, que é quando você inicia. Tem rituais dos graus, que é quando você vai para o segundo, pro terceiro, pro quarto. Se fosse na maçonaria, o ritual de aprendiz, quando você entra, aí você passa pelo ritual de profano para aprendiz. Depois tem companheiro, tem mestre, aí se você for de um rito escocês, aí você ainda tem mais todos os outros graus de perfeição também. Enfim, se for em outras escolas será diferente. Compreende? Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque às vezes a pessoa me pergunta... Mas e se eu iniciar em tal escola? Eu falo para a pessoa, olha, eu te aconselho, você gosta do quê? Ah, eu quero aprender magia. Que tipo de magia você gosta? Ah, Magog, eu tô interessado em magia noquiana. Cara, vai fazer um curso do Goya. Vai aprender com o Goya. Está em excelentes mãos. E ele tem uma escola também. De repente, tem a ver contigo. Vai lá. O Círculo Iniciático de Hermes. Vai lá. Ai, Magog, eu queria aprender a base da magia hermética e tudo mais. Vai lá para Arcano Arcanorum. De repente, pode ser interessante. Conversa com o Marcelo Deldébio. Ai, Magog, mas eu queria iniciar na magia, eu queria aprender quimbanda. Cara, vai atrás de um tatá. Vai conhecer como é que é a iniciação na quimbanda. Assim como um xamã, um pajé, que pega a pessoa, prepara a pessoa em alimentação, né, jejuns, e tem toda aquele ritualística, e plantas de poder e tal. É um outro estilo de iniciação naqueles mistérios. Os mistérios da natureza. É outra pegada. É outro rolê. Então isso, pessoal. Eu sei que o vídeo está um pouco longo, né? Tá acabando já. Mas basicamente é isso. Ordens não necessariamente vai te tornar um iniciado no sentido de dentro para fora. Vai te dar uma carteirinha. Pode acontecer sim de você ser iniciado e realmente receber ali, ter o contato com pessoas e o seu trabalho interno e você caminhar dentro desses aspectos da iniciação espiritual real. Pode acontecer de você iniciar em ordens que têm técnicas de magia, se é o que você busca, sobre chakras, sobre Kabbalah,
sobre Kundalini, sobre magia sexual, vai ter ordens focadas nisso, tá? Então, você vai ter que aprender a técnica ali, aprender a pilotar o carro. Agora, a iniciação é individual, ela é particular, ela é única. Se você pegar no mistério aí de Salomão bíblico, a única coisa que ele fez foi desejar profundo sabedoria, até que o anjo aparece lá para ele e entrega sabedoria para ele. Porque senão, meus amigos, os rituais estariam apenas na sua mão. Ah, trace o círculo, faça o pentagrama e tal, legal. Se você fosse um cadeirante, a espiritualidade estava negada para você? Sabe por que não? Porque está tudo dentro de você. Você é um universo. Você produz a magia de dentro para fora. Se você não vibrar, o universo não vibra. Não tem nada a ver. Se você não entendeu isso, possivelmente você não está integrado ainda com as ideias. Isso não é argumento de autoridade, não. Deixa o tempo. Tá bom? Pessoal, esse tema ele é complexo, ele é longo, ele é pesado, tá? Eu tenho certeza que alguns aí vão ter adorado, tem outros que vão odiar, né? Mas a minha ideia foi realmente esclarecer que não é porque você está em ordem que você é um iniciado, que para aprender magia é uma técnica, é uma ferramenta que você pode aprender fora de ordens, né? E que é possível, através da magia, também receber a iniciação. É claro que quando eu digo que a auto-iniciação é possível, nem tudo que é possível é provável. Então tem coisa que é possível, mas é pouco provável. Não é impossível que caia um raio aqui agora, mas é pouco provável. Assim como um avião. Então, fique bem claro isso. Quando eu me refiro à iniciação, a espiritualidade em si, quem vive um caminho espiritual, pessoal, é diferente de quem aprende e ensina muitas vezes a técnica mágica. Magia funciona, aprendeu a técnica, entrou no estado certo, então você vai ter resultados. A iniciação, a busca dela é por conhecimento interno, por sabedoria, por uma busca de algo um pouco maior do que só isso. Digamos que você treinou muito na musculação e ficou muito forte de braço, treinou o seu Muay Thai, treinou o seu boxe, é um cara muito bom de porrada. Não significa que você é um cara culto, um cara inteligente. Não significa que você não pode ser. Mas não significa necessariamente que por ter fortes músculos, você tem uma boa mente. Não significa que porque você é um grande bruxo, um grande xamã não, xamã você tem que ter os dois aí. Mas, feliz ou infelizmente, a magia é uma técnica e a iniciação é uma outra coisa. É possível ter os dois no mesmo lugar, é possível viver os dois aqui fora, mas tudo tem que ser caminhado, ponderado, analisado, vivido, e é isso. Eu espero de verdade que esse vídeo possa ter te ajudado, e se você gostou, clica aí no curtir, não gostou, clica no descurtir, não tem problema. Deixe seu comentário aqui, por favor, aí, quem estiver assistindo no YouTube, se gostou, se não gostou, tá bom? Marca o seu amigo aí, se for no Instagram, pede para ele falar, dá uma olhada aí. O vídeo é longo, mas, assim, foi o melhor que eu pude apresentar aqui para vocês. Não falei um pouco da AA, que eu gostaria de ter falado, da OTO também, na questão de graus, na questão de escala, na questão de métodos de iniciação. Posso ficar para um outro vídeo aí, de repente, mas o que eu pude contribuir foi isso dessa vez. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Amor é a lei, amor sob vontade.